Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, nesse novo dia que o Senhor nos concede fôlego de vida. Eu vivo dizendo que se há fôlego de vida sobre mim, tem mais um dia para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Seja bem-vindo, nós estamos no nosso segundo dia da jornada de 40 dias para Yom Kippur. Eu sou a pastora Luciana Ramos, aqui da comunidade Autoridade na Terra, em Feira de Santana, na Bahia. E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em uma jornada cujo tema para essa primeira fase, para essa primeira etapa, está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemo-nos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Na fase da luz da verdade, estamos no dia 2, e hoje é dia de derrubar o altar da incredulidade. Tem textos que estão separados aqui para a nossa meditação de hoje. Eu quero convidar você a estar com a sua Bíblia aberta. Vamos abrir no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Eu quero fazer a leitura do texto bíblico com você. Marcos 9, 14 ao 29. A Bíblia diz assim: a cura de um jovem possesso. Hoje eu estou com Bíblia física aqui. Deixa eu ler para você. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E esse, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-o espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Uau! Esse texto vai nos falar a respeito de um pai que tem um filho que ele tem consciência que vive um problema espiritual. Porque quando ele se achega até Jesus, ele diz: é atormentado por um espírito mudo. E conta da dor e do sofrimento que esse menino sente, sofre, passa, quando ele está atormentado por esse espírito. Ele entende que isso não é contínuo, mas que em determinados momentos o espírito toma o seu filho. E grande é a dor e o sofrimento, chegando a ter risco de morte. Quando Jesus questiona o que ele quer, o que pode ser feito ali, ele diz assim: ajuda-me com a minha falta de fé. Que oração verdadeira, que oração forte.
Que oração que muitas vezes precisa ser a nossa oração. Ajuda-me com a minha falta de fé. O segundo texto que nós vamos ler está no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Vem comigo. A minha Bíblia já está aberta aqui. Hebreus 11, 1 a 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Pois, pela fé, os antigos sobreviveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pega essa chave. O visível veio a existir através das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladou. Pois, antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Até o 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Para esse texto, eu queria frisar 3 coisas. Primeiro, conceito de fé com você. Certeza das coisas que se esperam. Certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Eu sou convicta, mesmo sem ver. Isso é o conceito de fé. Segunda coisa que eu quero trazer aqui é aquilo que já disse, né? Esse princípio que está aqui. As coisas que são visíveis, elas vieram a existir através das coisas que não aparecem. O versículo diz assim, no 3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nós aprendemos aqui que o mundo espiritual, que é o invisível, não aparece, determina o mundo que eu vejo, o mundo visível. Logo, é o invisível que altera o visível. E um terceiro ponto, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá. Uma última leitura que deve ser meditada durante esse dia de hoje. Ela vai falar a respeito das conquistas e das adversidades que nós vemos num tempo de conquista. Olha só, ela está no livro de Números, capítulo 13, do versículo 25 ao versículo 33. Vamos lá. É o relatório dos espias recebido com incredulidade. Minha Bíblia aqui com você. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do monte e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
e diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos trazer o Senhor a essa terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por sua presa? Nós não seria melhor voltar para o Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e não a dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra. Portanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Aleluia, louvado seja Deus. O texto de Números vai nos contar a respeito do povo de Israel, quando está prestes a entrar na terra prometida. Eles chegaram ali a uma região localizada na proximidade, e eles são mandados em número de 12, um representante de cada tribo, para olhar, para espiar a terra, para fazer o levantamento do que tinha naquela terra. Essa é uma terra que havia sido prometida pelo Senhor. Eles não tinham conhecimento. O Senhor deu a eles a direção, ensinou eles a caminhar e disse para eles: eu darei a você uma terra que manda leite e mel. E essa terra é uma terra muito frutífera, uma terra muito rica e poderosa. E eu darei a vocês a possessão dessa terra. Durante a jornada de caminhada pelo deserto, o Senhor os livrou da morte, do mal, da violência, da fome, da escassez. O Senhor os livrou da enfermidade. O Senhor cuidou daquele povo durante toda a trajetória do deserto. E ao chegar perto do lugar onde eles teriam que possuir a terra, 12 espias foram enviados, trazendo um pouco de entendimento para você que talvez não conheça essa história. Quando eles vão, eles constatam: uau, é verdade. Tudo que Deus disse a respeito desse lugar que nós não conhecíamos é verdadeiro. É uma terra que emana leite e mel. Os cachos de uva precisavam ser carregados nos ombros dos homens. E era grande e poderoso aquele lugar. Porém, não era uma terra inabitada. Era uma terra que possuía gigantes, homens grandes, fortes, valentes, que moravam naquele lugar. E os espias, ao olhar para os homens que moravam naquele lugar, voltaram dando o testemunho daquilo que eles tinham ido espiar. Testemunharam que era verdade. A terra era boa, mas 10, houve essa proporção, 10 de 12 declararam que era melhor voltar para o Egito, porque certamente eles seriam massacrados pelos habitantes daquela terra. Eles se sentiram tão pequenos que se compararam a gafanhotos diante de gigantes e questionaram por que Deus trouxe eles até ali se eles não tinham chance alguma de vencer aqueles gigantes. Apenas 2 de 12 não olharam para os gigantes, ou melhor, até viram os homens que estavam naquela terra, mas as experiências que tiveram com Deus ao longo da trajetória lembravam para ele que se Deus disse, fará. Formaram e forjaram no coração daqueles homens a convicção e a certeza
de que não é nada impossível para Deus. E que as promessas de Deus são cumpridas na vida daquele que crê. Então, os dois abriram a sua boca e disseram: se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará. A sorte desses homens que habitaram nessa terra até hoje vai ter passado e o Senhor nos dará. E foi assim que nós lemos os capítulos que estão sendo elencados agora. E com base nessas 3 leituras, o livro de Marcos, do homem que olhou para si mesmo e pediu a Deus: ajuda-me, Jesus, a ter fé, aumenta a minha fé, diante de uma situação em que ele tinha algum nível de fé. Se ele não tivesse, ele não tinha ido procurar Jesus. Ele conseguia identificar que havia um problema espiritual. Ele tinha fé, mas ele olhava para si e enxergava que a sua fé era insuficiente, era pequena, e ele pediu socorro a Jesus. Depois lemos o livro de Hebreus, falando sobre o que é fé, e trazendo um princípio que é fundamental para a nossa jornada. Entender que aquilo que nós vivemos no mundo físico é a resposta daquilo que acontece primeiro no espírito, porque o invisível determina o visível. E, por fim, meditamos no livro de Números agora, trazendo a reflexão daquele povo que atravessou o deserto, sendo cuidado por Deus, e na hora de possuir o melhor da terra, temeu aos habitantes do melhor da terra, esquecendo-se daquele que o conduzira e que trouxe consigo a promessa. Então, vamos lá. Derrubando o altar da incredulidade. O texto-chave para a nossa meditação de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículo 24, quando ele diz assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Se diante dessas leituras que a gente fez, você já se identifica com isso, abra sua boca, participa comigo, diz aí de onde você está. Pai, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Porque a incredulidade raramente começa com uma decisão consciente de deixar de acreditar em Deus. Ela começa de uma maneira silenciosa, nas decepções, nas orações que parecem não ser respondidas, nas promessas que demoram para se cumprir, demoram na nossa perspectiva, né, de tempo, nas perdas que não compreendemos, nos dias em que Deus parece estar em silêncio. Pouco a pouco, sem perceber, nós deixamos de esperar grandes coisas do Senhor. Nós continuamos frequentando a igreja, continuamos assistindo live, continuamos até orando, lendo Bíblia, mas o coração já não espera que Deus intervenha. A fé permanece nos lábios, mas a expectativa desaparece da alma. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Depois de ver o mar se abrir, cair maná do céu, coluna de fogo conduzindo eles pelo deserto, bastou olhar para os gigantes daquela terra prometida, que eles se esqueceram de tudo o que Deus já tinha feito. 12 espias entraram na terra. Todos viram a mesma coisa. Viram as mesmas cidades. Contemplavam os mesmos gigantes. Eles carregaram os mesmos cachos de uva, mas somente 2 enxergou a terra pelos olhos da promessa. Os outros olhos enxergaram pela lente do medo. A incredulidade não negou a existência de Deus. Ela apenas passou a acreditar que os gigantes eram maior do que as promessas. Entende isso? Você até acredita que Deus existe, mas os seus problemas são grandes demais para Deus resolver. A incredulidade continua fazendo a mesma coisa hoje. Ela faz com que nós enxerguemos os nossos problemas maiores do que a fidelidade de Deus. Ela nos convence que dessa vez Deus não fará. Ela transforma experiências dolorosas em argumentos contra a esperança. Mas a incredulidade não é apenas uma dificuldade emocional. Ela também pode revelar um coração que deixou de confiar plenamente no caráter de Deus. E por que eu digo isso aqui? Porque a incredulidade, ela pode vir de uma dificuldade emocional, sabe como? Você não se sente amado o suficiente, você não se sente merecedor, bom o suficiente, como se você, algum dia na sua vida, fosse merecer alguma coisa.
fosse ser bom para ser abençoado. Sabe? Eu gosto de calar a voz da minha alma quando ela vem com esse discurso de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não fiz tudo o que eu precisava fazer e por isso Deus não vai me abençoar porque eu não mereço. Eu gosto de calar essa voz dizendo assim, é verdade, você não merece mesmo não e você nunca vai merecer. Quando Deus olhou para a terra, ele disse, não há um justo sequer. Logo, é verdade, assuma, esse é o seu lugar e é por causa disso que Jesus precisou vir, porque não tinha um justo sequer. Então, se a minha alma está querendo dizer que eu não vou conseguir vencer, que o Senhor não vai me ajudar porque eu não fui boa o suficiente, pois, esqueça, senão ele nunca teria me ajudado porque eu nunca serei boa o suficiente. Agora, eu posso estar revelando pela minha incredulidade a falta de confiança plena no caráter de Deus, porque esse, sim, não muda. Ele é imutável, ele é bom na sua essência, ele é fiel àquilo que ele prometeu. Ele prometeu que jamais nos deixará. As promessas que ele estabelece na sua palavra para mim e para você são verdadeiras e ele é fiel para cumprir. O Deus que começou a boa obra completará. Ele é todo-poderoso e absolutamente nada foge ao seu poder e ao seu controle. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Inclusive, quando ele me prometeu, porque ele já está no meu dia de amanhã, ele sabia que eu ia fraquejar, ele sabia que eu ia vacilar na minha fé. E ainda assim, ele prometeu, o que significa para mim que, apesar da minha debilidade, da minha fraqueza, o Senhor permanece fiel ao abrir a sua boca e nos prometer algo. Não depende de nós, depende de quem ele é. E quando eu confio plenamente no caráter de Deus, eu venço a incredulidade. No Evangelho de Marcos, nós encontramos um pai que está desesperado, trazendo seu filho atormentado até Jesus. Depois de tantas tentativas frustradas, ele faz uma oração que talvez seja uma das mais sinceras da Bíblia. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Que oração extraordinária. Ele não fingiu uma fé que não possuía. Ele também não desistiu de buscar Jesus. Ele levou sua incredulidade ao único que podia transformá-la. Esse é o convite de hoje. Deus não espera que você esconda as suas dúvidas. Você está aqui nessa jornada e você talvez diga assim, será que vai adiantar? Ele não espera que você esconda, ele deseja que você coloque diante dele. Talvez você esteja esperando uma resposta por anos. Talvez você tenha visto situações que abalaram a sua confiança. Talvez existam promessas que estão parecendo para você agora distantes. O Senhor não se ofende com o coração sincero. Ele se alegra quando levamos a nossa fragilidade até ele. A incredulidade perde força quando nós escolhemos lembrar quem Deus é. E não apenas aquilo que nós estamos vivendo. A nossa fé não está fundamentada nas circunstâncias, mas sim no caráter imutável do nosso Deus. Hoje, o Espírito Santo deseja derrubar todo altar construído pelas frustrações. Ele quer restaurar uma fé simples, uma fé que continua confiando, mesmo quando ainda não vê. Porque a verdadeira fé não nasce na ausência dos problemas. Ela nasce da certeza de que Deus continua sendo fiel. E aqui, nesse tempo que eu chamo de um tempo de inspeção, de ser passados à revista, a gente vai orar, mas antes de orar, eu queria levantar alguns questionamentos para que você fizesse uma oração com o coração mais contrito, mais sincero diante da presença de Deus. Será que existe alguma promessa de Deus da qual você desistiu silenciosamente? Pensa aí. Existe alguma promessa de Deus na sua vida que você desistiu silenciosamente? Tem alguma decepção que fez com que você deixasse de confiar plenamente em Deus? Às vezes você orou tanto por uma coisa e você não obteve a resposta que você desejou e você se decepcionou com o Senhor. Tem coragem de falar isso não, mas na verdade depois disso você também nunca mais se dedicou à oração por alguma causa, porque você disse não adianta. Você tem interpretado a sua realidade pela palavra de Deus
ou pelas circunstâncias? Aquilo que você vive, você interpreta pelo que a Bíblia diz ou pelas circunstâncias em que você está enfrentando? Pensa um pouco. Em que áreas da sua vida o medo está falando mais alto do que a fé? Hoje, se Jesus te perguntasse, você ainda crê? Qual seria a sua resposta? Eu quero fazer essa oração com você, mas meras palavras repetidas não têm poder algum. É um coração contrito e sincero de alguém que fala da verdade do seu ser, que alcança a sala do trono. Se esse é o seu lugar, de quem quer, se reconhece, muitas vezes com incredulidade, que precisa aumentar a sua fé, faz essa oração comigo. Diz assim: Pai, eu me arrependo profundamente por ter levantado um altar de incredulidade, alimentado por experiências frustradas, decepções e palavras contrárias à tua verdade. Me arrependo por cada vez que duvidei do teu caráter, da tua promessa e da tua palavra. Renuncio toda aliança com o ceticismo, com o espírito de dúvida, racionalismo e rebelião mental contra a fé. Quebro agora toda estrutura maligna que se alimenta da incredulidade. Destruo todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E trago cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Peço perdão pelas vezes que rejeitei a voz do teu Espírito e deixei de crer. Escolho confiar plenamente em ti, mesmo quando não vejo. Restaura em mim a fé pura, a convicção inabalável na tua soberania e no teu amor. Que meu coração se encha da certeza de que tu és fiel, poderoso e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós faremos um exercício de memória espiritual. Pega o seu caderno. Inclusive, essas perguntas que faço aqui, sem te dar o tempo devido, confesso, para meditar nelas, elas devem estar registradas no seu caderno, com as suas devidas respostas. Reserve algum tempo e escreva no seu diário 5 momentos em que Deus foi fiel à sua vida. Pode ser resposta de oração, livramento, provisão, cura, direcionamento que você recebeu de Deus, porta que o Senhor abriu quando tudo parecia impossível. Depois de escrever, agradeça por cada uma delas. Sempre que um pensamento de incredulidade surgir durante o seu dia, releia essa lista e diga em voz alta: o Deus que foi fiel ontem continua sendo fiel hoje. A minha esperança não está no que eu vejo, está em quem Ele é. Aleluia. Amém? Eu quero fazer uma oração final com você. Pai, hoje eu reconheço que muitas vezes nós permitimos que as nossas experiências falassem mais alto do que a tua palavra. Perdoa-nos pelas vezes em que nós alimentamos a dúvida, interpretamos as circunstâncias através das tuas promessas e deixemos que o medo ocupasse o lugar da confiança. Restaura em nós uma fé viva, humilde e perseverante. Que nós nunca mais escondamos as nossas fragilidades de ti,
mas sempre a coloquemos diante do teu trono, como aquele pai que exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E assim nós encerramos o nosso segundo dia de hoje. Estarei com você amanhã às 6 horas da manhã. Eu te aguardo lá. Ainda dá tempo de você chamar alguém para participar dessa jornada conosco. Deus abençoe, te dê um dia de paz, que você se mantenha guardada e escondida na fenda da rocha, que os anjos permaneçam acampados ao seu redor, que haja sabedoria na tomada de boas decisões, que você seja alguém que enxerga o dia do alto e ver as estratégias para serem seguidas no seu dia. Que haja uma palavra doce, mansa nos seus lábios, que acalma o furor, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia.